Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, olá, Sônia. Estamos aqui novamente reunidas para falarmos deste livro incrível, né? Que é o livro Paulo e Estevão. Está saindo invertido na tela? Não sei se Não, saiu. está ótimo. Não, está a aparecer Paulo Estevão mesmo. Eu estou a ler Paulo Estevão. Então, nós temos aqui Francisco Cândido Xavier, psicografou, ditado pelo Espírito Emmanuel. O meu livro é o livro da Federação Espírita Portuguesa, e nós estamos na página 255, exatamente no primeiro parágrafo. Para quem está acompanhando com outro livro, ou então pelo Kindle, o parágrafo começa, e como se tivesse extrema dificuldade. E como se tivesse extrema dificuldade. Então, a gente vai dar continuidade a esse estudo do livro, e agradecemos a presença de todos vocês aqui conosco hoje de novo, né, por esse estudo, muito obrigada. Agradecemos também que vocês divulguem esse estudo para as pessoas que precisarem aprender, que queiram conhecer um pouco da vida de Saulo de Tarso, depois também de Paulo de Tarso e de Estevão, Abigail, conhecer esse romance maravilhoso, porque, no mínimo, independente da religião, no mínimo é um romance maravilhoso. E, para nós que somos espíritas, é uma versão maravilhosa também da explicação da vida de Estevão. Só para poder relembrar, o nosso Papa Francisco, né, Papa Francisco não, na verdade, alguns bispos, né, cardeais, desculpa, leram esse livro, e acho que quem foi? Acho que foi Divaldo que encontrou com eles no avião, uma coisa assim, Sônia, quando ele estava vindo de lá do Vaticano, e eles falaram que estavam lendo esse livro porque era um livro era um livro que falava bem sobre a vida de Estevão, e eles conheciam muito pouco da vida de Estevão. É muito bem bacana isso, essa união da igreja, né? E esse estudo, né, dá essa oportunidade da gente aprender com esses dois seres maravilhosos, né, e tão humanos, principalmente o Paulo, tão humano, tão próximo da gente. E aí a gente aproveita, olha, a nossa Kátia também já acabou de chegar, a Kátia tem uma agenda, a mulher não pode ficar sã, ela lota a agenda dela. Vocês vão ver daqui a pouco as novidades da Kátia. Então, vou começar a Sônia dando um oi para a Kátia, né? Oi, Kátia. Oi, pessoal, desculpa o atraso, mas
estou muito feliz de estar com vocês, muita alegria de vê-las outra vez, e que a gente tenha uma tarde muito gostosa, não é? E uma noite, porque para vocês já é noite aí, né? Já. Então, um beijo grande. É noite, são 8 horas, mas tem sol aqui ainda. Agora que a gente está começando a preparar o verão. Verão, quando chegar no verãozão, vamos ter sol até às 10 horas, né, Sônia? Isso é uma delícia, né? Bom, isso é uma delícia. Muita luz. Olá, Sônia. Olá, muito boa noite aqui em Portugal, boa tarde aí no Brasil. É com muito prazer que eu estou aqui. Vão ouvir barulho aqui atrás, mas é normal porque eu estou numa festa de anos. Então, numa casa que não é a minha e tem crianças, portanto, tudo junto já diz muita coisa. Então, vai ser um programa fantástico, tenho a certeza, e estou muito feliz de ter aqui a minha querida Kátia comigo. E também todos aqueles que estão desse lado, a querida Eurídice e a nossa Renata, o nosso Glauco e a nossa Maria, também tê-los connosco. Obrigada mais uma vez por tudo. Maravilha. E olha, como eu falei, a gente vai dar essa continuidade, agradece que vocês divulguem esse livro e lembramos que esse programa é gravado, vocês podem assistir as gravações anteriores, inclusive, entrando na web rádio, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, entrando na web rádio Estação da Luz, aparece até aqui no cartaz, deixa eu colocar aqui de volta, para a gente não correr o risco de esquecer. Aqui pelo Facebook é Web Rádio Estacão da Luz RN, e pelo YouTube é Estação da Luz tracinho Tavares, tá? Ou hífen Tavares. O que vocês vão fazer? Entrando nesses canais, vocês vão procurar em vídeo, digitem o número do programa e vai aparecer esse estudo em ordem já cronológica. Então, vocês começarem bem na primeira, já vai ser a primeira leitura e vai indo na sequência, ok? Aí vocês conseguem acompanhar esse estudo sem problema nenhum. Podem fazer perguntas, mas eu estou lá no livro 1 ainda e eles já estão na segunda parte. Não tem problema, pode fazer a pergunta, porque qualquer pergunta de agora para trás nós respondemos agora e de agora para frente nós guardamos para o momento oportuno. Ahá! E para isso também a gente pede para vocês se olharem tanto no Facebook quanto no YouTube, tem uma mãozinha que faz assim, ó, que é o joinha. A gente pede para vocês fazerem essa curtida, porque quando vocês curtem o programa, né, tanto o YouTube quanto o Facebook, ele divulga para mais pessoas, ele entende isso como produto de relevância e divulga para mais pessoas. E aí é o que nós queremos. Não pelo meu ego, ou pelo ego da Sônia, da Kátia, da Renata, do Glauco ou da Manuela. É para que vocês... para que ou mais pessoas que possam estar precisando, ou como diz aqui em Portugal, né, Sônia, estiver a precisar desse tipo de conteúdo para aprendizado, para evolução moral e etc., possam receber esses conteúdos, não só dos nossos programas, mas como também de todos os outros programas que a Web Rádio Estação da Luz apresenta. Então, a gente agradece que vocês façam a parte de vocês, porque às vezes a gente fica só reclamando, né? Ai, a vida está difícil, ai, as pessoas são tão difíceis de lidar. Então, quanto mais bem a gente divulgar e quanto mais a gente ensinar os outros ou dar aos outros a oportunidade de serem pessoas também de bem, menos a gente vai reclamar dos outros, a não ser que a gente seja um reclamão mesmo, né? Porque também reclamar e não fazer a sua parte, aí é muito fácil, né? Tô certa, meninas? Muito bem. Então, agora o que a gente vai fazer? Bom, Kátia, a gente vai fazer uma oraçãozinha de abertura. A gente já está com a Maria Clara Silva. Oi, Maria Clara. Qual foi... calma, a gente já faz as suas perguntas. Vamos lá, né? Ela diz, oi, boa tarde. Então, ela está no Brasil, tá? E a gente tem aqui 2 perguntas da Maria Clara e temos uma outra pergunta, Kátia, para você também, tá bom? E a Kátia tira de letra. Se não souber responder, não tem problema. A gente passa para os universitários da semana que vem. Gostei, parece um joguinho, né? Mas o importante é que todas as perguntas serão respondidas, tá? E vou te falar, a Kátia consegue de letra tudo. Seja bem-vinda, Maria Clara Silva. Vou fazer nossa oraçãozinha de abertura, tá bom? Só para a gente ficar assim, ó, bem conectada com esse nosso querido irmão Jesus Cristo, esse Espírito maravilhoso que se fez encarnado entre nós para nos ensinarmos o caminho
da verdadeira felicidade. Então, neste momento, Mestre Jesus, pedimos que esteja conosco, nos orientando, nos iluminando, abrindo a nossa mente para que possamos realmente absorver tudo aquilo que for passado através desse lindo livro de Paulo Estevão, todos os ensinamentos da elevação espiritual de Estevão, todos os vossos ensinamentos, Mestre Jesus, que estão sendo interpretados pelo Saulo de Tarso. Então, por favor, esteja conosco nesse momento, que a vossa luz inunde nossa mente e nosso coração e os nossos lares também, para que a gente possa estar preparado para relembrar tudo aquilo que aqui for ensinado através das palavras de Saulo de Tarso e através das vossas próprias palavras, do vosso próprio ensinamento, que nós possamos relembrar nos nossos momentos mais difíceis durante a semana e também possamos exercitar o melhor de nós, a darmos o melhor de nós, seja para nós mesmos ou seja para você, Mestre Jesus, porque disseste que toda vez que auxiliaste, que alimentaste, que amparaste qualquer um dos pequeninos, a ti também estaria cuidando. Então, Mestre, que possamos verdadeiramente estar contigo através de todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Está bem? Agradecemos essa oportunidade e damos iniciado esse lindo estudo que é o livro Paulo e Estevão. E obrigada por essa luz, né, que essa imagem nos traz. Maravilha. Bom, a gente tem oportunidade, né, de saber, isso é uma bênção, que existem espíritos incríveis encarnando neste planeta lindo azul para nos ensinarmos a como sermos pessoas melhores de nós mesmos, ou então, como nós no Espiritismo dizemos, sermos pessoas de bem, né? E nós estamos aqui numa parte do livro do Paulo Estevão, onde Saulo de Tarso, que ainda é Saulo, se coloca com toda a humildade possível. Opa, apertei aqui sem querer. Eu gosto tanto que ele aparece aí, né? Se coloca com toda a humildade possível diante de Pedro, acho que de Barnabé também, na intenção de fazer o serviço que o Mestre Jesus lhe apresentou, né? E Pedro, com essa sua força que ele aprendeu também com Jesus, né? Era um homem determinado, um homem de vontade muito forte, e depois, quando ele entendeu a mensagem de Jesus, ele foi essa grande rocha, né? Então, esse Pedro orienta com humildade, inclusive, aos próprios companheiros da Casa do Caminho, sobre a recepção para Paulo de Tarso, para Saulo de Tarso, porque ainda era o Saulo, né? A oportunidade que ele ensina, né? A oportunidade que a gente tem que dar para as pessoas que às vezes nos feriram, sempre precavidos, mas dar essa oportunidade para que o outro prove que realmente houve alguma redenção, e Pedro faz isso, essa rocha chamada Pedro faz isso. E a gente está nessa parte do livro que explica, eu tirei da página não, que Saulo comenta, né, é bem recebido na Casa do Caminho, e comenta que, inclusive, recebeu de Gamaliel o livro, né, o Evangelho de Jesus. E ele vai apresentar isso para os apóstolos, e eles ficam assim encantados, né, com essa notícia. Faltou alguma coisa de eu dar do resumo, meninas? Não? Então, posso começar a leitura? Então, não, leitura não, desculpa, pergunta, Kátia. Vamos lá, pergunta. Vamos aqui. Fazer as perguntas primeiro, então. Vou fazer primeiro essas perguntas. A gente tem aqui, a primeira essa pergunta foi do Hugo Abreu, de Afogados, Recife, Pernambuco. Por favor, esclarecimentos às epístolas. As epístolas do antigo doutor da lei foram todas escritas por ele. Teve auxílio de quem? Então, Kátia, você inclusive que faz, né? Junto contigo, a gente acompanha você todas as terças-feiras sobre o estudo das epístolas. Brasil, horário 16 horas, e Portugal, horário 20 horas. Essa pergunta acabou caindo aqui, mas
Então, Hugo, se você quiser, acompanhe também o estudo das epístolas, que a Kátia... A gente está nas epístolas aos Coríntios. Ai, tá lindo! Então, pode responder, Kátia. Então, Hugo, Paulo sempre pedia o auxílio de vibrações, de inspiração de outras pessoas quando ele ia escrever as cartas. Então, ele nunca estava sozinho, mas era sempre ele que redigia. E caso ele tivesse dificuldade nesse contato espiritual, caso ele tivesse dificuldade de fechar as ideias, ele tinha sempre o auxílio, a vibração, a sustentação de alguns daqueles que o seguiam, que estavam com ele constantemente. Quase sempre Timóteo, Tito, Silas e outras pessoas, dependendo do lugar onde ele estava. Por exemplo, quando ele escreveu aos Romanos, tinha uma porção de gente junto com ele em Corinto, quando ele redigiu a carta aos Romanos. E, na verdade, as cartas, a maioria delas, foi escrita por um escriba, que era uma pessoa que tinha essa profissão de escrever cartas. As cartas eram quase sempre ditadas. Algumas cartas Paulo escreveu de próprio punho. Quando ele escreveu a Timóteo, a Tito, ele escreveu de próprio punho, mas ele tinha as cartas mais famosas, as mais densas, as mais longas, foram sempre escritas dessa forma, com um escriba para quem ele ditava. Algumas vezes ele dá nome a essa pessoa durante a carta, outras vezes não. Algumas vezes ele comenta quem é que está com ele enquanto ele está escrevendo, e outras vezes não. Então, as cartas foram escritas sempre assim. E elas tinham, obviamente, o processo intuitivo, o processo de inspiração vindos de Estevão, de Abigail e muitas vezes do próprio Jesus. Então, ele, na verdade, nunca escreveu as cartas sozinho. Mas, por que se usava... Desculpa. Por que era Paulo que escrevia as cartas? Porque Paulo tinha um conhecimento tão grande, era culturalmente muito avançado para aquele tempo, e ele tinha condição de... Ele era de profissão advogado. Se a gente for comparar, hoje ele seria advogado. E ele tinha uma capacidade muito grande de arguir as suas ideias, de trazer os conteúdos da doutrina do Cristo para uma forma mais, vamos dizer, teórico-prática, porque ele trazia o esboço da teoria, o que significavam as palavras de Jesus e como é que elas podiam ser vividas na prática. Então, as cartas têm muito esse conteúdo. Então, Paulo tinha condição de, pela cultura, pela capacidade dele de trabalhar com as ideias, ele tinha condição de fazer esse trabalho de arguir as ideias, de colocar... Ele usava técnicas de pedagógicas do que os judeus usavam. Então, ele tinha um potencial muito grande para poder ser aquele que escreveu as epístolas e que deixou, através das epístolas, um legado do espiritismo nos seus princípios muito condizente com a realidade, muito próximo do que era real. Então, as epístolas são uma boa fonte para a gente entender o próprio cristianismo primitivo. Tem que ligar o som. Desculpa. Isso. A Maria Clara fez 2 perguntas, mas, Maria Clara, eu vou fazer só uma pergunta sua, porque a outra é um grande spoiler. Que eu acho melhor não colocar. Quem está lendo aí no chat vai ver, mas eu não vou fazer essa pergunta agora, a gente vai fazer quando for mais para frente, tá bom? Espero que você tenha um pouquinho só de paciência e a gente vai responder para você. Nós vamos responder agora essa pergunta que ela faz,
que é o que difere das cartas paulinas para as outras cartas apostólicas? É no conteúdo, é na intenção, é na forma de escrever? Bom, acho que é em tudo isso. Em tudo isso. A gente tem muito poucas outras cartas. A gente tem 2 de Pedro, tem uma de Judas, 3 de João. E Paulo tem 14. Então, a gente vê que a diferença é muito grande. E Paulo tinha uma capacidade, como eu falei agora, uma capacidade muito grande. Pedro, João e Judas eram analfabetos. Judas tem uma controvérsia grande, se foi o Judas que estava na Casa do Caminho junto com Pedro que escreveu, se foi outro Judas. Isso não vem ao caso. O que interessa a gente saber é que eles eram, de alguma forma, muito menores em cultura do que Paulo. O que eles tinham? Eles tinham a vivência com o mestre, eles tinham a afetividade, eles tinham esse compromisso íntimo com a verdade que o Cristo ensinou, eles tinham a pureza dos ensinamentos vividos, mas eles não tinham a capacidade literária, vamos dizer assim, que Paulo tinha. Então, as cartas escritas pelos outros apóstolos, com exceção das de João, que apesar de não terem essa escrita bombástica e teorizada, as de João são muito espiritualizadas. Então, a gente consegue perceber o conteúdo pela forma muito amorosa e usando muitos símbolos, como era natural da escrita judaica da época. É muito simbólica e essa simbologia toda voltada para a espiritualidade. Mas, na verdade, as diferenças das cartas, quando a gente fala de Paulo, tem uma erudição nisso aí, que não tem na de Pedro, nem na de João e nem na de Judas. Mas o conteúdo de todas elas é absolutamente lindo, absolutamente acrescenta muita coisa no nosso viver evangélico. A gente passa a entender o evangelho de uma forma mais prática, de uma forma mais fluida, quando estuda as cartas. Então, essa é a, vamos dizer assim, se a gente pode dizer alguma diferença. Mas acho que de intenção, o conteúdo é sempre voltado para o evangelho, só que é cada um que escreve. Se a gente vai escrever uma carta e a nossa vizinha vai escrever uma carta, pode endereçar para a mesma pessoa, mas as coisas vão ser diferentes, porque eu sou uma pessoa, a vizinha é outra. Então, isso é ponto pacífico, né? Bem respondido. Obrigada. Opa, o que está acontecendo que eu não consigo tirar? O que aconteceu aqui que eu não consigo tirar? Deixa eu ver se eu consigo. Tenta aí para mim, Soninha. Não sei o que eu fiz bem aqui. Tá. Aqui embaixo, espera, já está. Já consegui. Muito bem, obrigada. Então, posso agora começar a nossa leitura? Vamos lá. E como se tivesse extrema dificuldade em acrescentar um pedido ao favor que aceitava, depois de longa pausa em que se lhe notava o esforço para falar, solicitou comovedoramente. Caso fosse possível, desejaria ocupar o mesmo leito em que Estevão foi recolhido generosamente nesta casa. Esqueci de dar, lembrar uma coisa do resumo. Então, Paulo estava na casa do caminho e o Pedro ofereceu abrigo para Saulo, né? E ele fala que prefere dormir, então, generosamente na mesma cama de Estevão. Barnabé e Pedro ficaram altamente emocionados. Todos haviam combinado não fazer alusão ao pregador massacrado sob apupos e pedradas. Não queriam relembrar o passado perante o convertido de Damasco, ainda mesmo que sua atitude não fosse essencialmente sincera. Pode falar, eu queria aqui falar uma coisa que eu acho lindíssima, é a compaixão para com os erros dos outros. Eles não iam falar sobre. Quem falou foi o próprio
que cometeu o erro. E isso é de uma bondade, de um amor que eu acho maravilhoso. Porque normalmente, mesmo que a gente possa chegar a acordo com outra pessoa e voltar a acolhê-la, temos muito hábito, com o passar do tempo, de relembrar aquela velha ferida lá de trás. Constantemente aconteceu uma coisa há 20 anos atrás e nós vamos relembrar. Muitas vezes isto acontece nas nossas vidas. Estamos a lembrar de algo que já passou há 30, mas ainda não nos lembramos. E aqui eles não estão a fazer isso. Eles estão a ter compaixão para com alguém que os perseguiu. E que poderia ter feito com eles o mesmo que fez com Estevão. Pedro levou chicotadas, né? Então nós precisamos muito pensar sobre isto. Pensar em que grau é que nós nos encontramos. É a partir deste estudo, frase a frase, que nós compreendemos como é que nós estamos neste momento. E todos nós podemos um dia chegar aqui também, aonde eles chegaram. É só começarmos a querer vivenciar paulatinamente as vivências do mestre nas nossas vidas. Porque a compaixão eles aprenderam com o mestre. Eu gosto muito de relembrar que Pedro levantou a espada, né? Eu costumo lembrar muito isto, e feriu a orelha do soldado. E ele está aqui a fazer uma coisa completamente oposta do que ele fez lá atrás. É completamente oposto. Então, pensemos o quanto é possível dar saltos qualitativos na nossa vida se nós quisermos. É só querermos vivenciar. Eu queria falar uma coisa também. Essa atitude deles, que a Soninha falou, essa atitude de compaixão, ela resulta, no meu modo de entender, da proximidade magnética do Cristo. O Cristo teve um poder de atuação magnética sobre os apóstolos depois de ressuscitado, muito mais do que antes, que acabou transformando aquele que negou Jesus e que levantou a espada e feriu a orelha do soldado em alguém tão compassivo a ponto de acolher o perseguidor, até porque ele foi enviado pelo próprio Cristo ao cristianismo. E essa força de acolher e acreditar, porque, na verdade, quando a gente tem a confiança de alguém, a gente se sente pertencendo. Então, nessa acolhida, se ele não é acolhido por Pedro, por João, por Barnabé e por todo mundo, vejam que ele ia lutar com o pelo cristianismo de um jeito solitário. Talvez ele não tivesse alcançado o êxito que alcançou. Então, nessa acolhida, Pedro está, eu acho que energeticamente, vinculado ao Cristo para que as questões do cristianismo conseguissem se efetivar no trabalho deles todos, né? Porque foi um trabalho conjunto, cada qual fazendo o seu quinhão, e todos acabaram partilhando de uma mesma construção. Então, eu penso que tanto Pedro quanto os outros apóstolos estavam imantados pelos ensinamentos de Jesus e, quiçá, pela presença de Jesus ao acolher o perseguidor. Até porque eles já tinham tido notícia de Paulo ter sido chamado pelo próprio mestre, né? Tinham conversado com o pessoal de Damasco, enfim. Então é isso que eu queria falar. Desculpa. Eu queria só acrescentar aqui uma coisa sobre chamamento, se me permitisse, Euridice. Todos nós somos chamados o tempo inteiro. Porque aquilo que a nossa querida Cátia está a falar acontece connosco, desde que nós nos liguemos às faixas vibratórias onde as mensagens do Mestre são enviadas até hoje. E que os benfeitores recebem e atuam para que cheguem a nós. Só que muitas vezes nós não estamos nessa faixa vibratória de ouvir. E para isso é preciso, então, um esforço nosso interno de vivência, para que nós possamos ouvir estes chamamentos, como fez o Pedro, como fez o João, porque, como a Cátia aqui refere, eu também concordo, eu penso que Jesus estaria presente
através da sua emanação, porque ele não deixou abandonado, foi ele que convocou o nosso Saulo. Lógico que ele sabia o que é que era preciso fazer para que ele pudesse cumprir a sua missão, desde que ele se propusesse a tal, e ele propunha-se. Então, desde que nós nos proponhamos a fazer algo em prol do bem dentro de nós temos o auxílio de todos que estão à nossa volta do bem. Sejam os que estão encarnados, sejam os que estão desencarnados. Vai haver forças contrárias, há sempre. Mas desde que nós mantenhamos a fazer o bem, vamos sempre ser auxiliados. E nós vamos ver a partir daqui isso. Nós vamos ver o Saulo em diversas dificuldades, já como Paulo, e ele é que permanecer fiel ao Cristo, e perante as dificuldades o amparo se faz presente sempre. Sempre. Às vezes, não é o amparo que nós gostaríamos, é o amparo que nós necessitamos. Porque para fazermos as nossas missões, às vezes precisamos passar pelas dores, pelas dificuldades. Mas se tivermos fé e força, vencemos. É isso que, no fundo, o Mestre nos disse: eu venci o mundo. Vencer o mundo é isto. É vencermos a nós próprios as nossas ignorâncias e ajudarmos mutuamente a fazer o percurso do bem. Se nós começarmos a fazer isto mais, o nosso mundo muda. A paz torna-se mais presente. Porque a mudança parte de cada um de nós. Para que o mundo se torne um mundo de regeneração, é que os espíritos que cá irão habitar já estão nessa fase. É uma questão da gente realmente exercitar essa fé. Porque quando a gente acredita, a gente já se pacifica mais, né? Se a gente acredita em todo esse ensinamento de Jesus, se a gente acredita em Deus, né? E que Ele não nos abandona, que as coisas não acontecem simplesmente ao acaso, e que a gente também nunca está sozinho, a jornada fica mais fácil, né? Para isso. E as pessoas boas acabam se aproximando da gente. Quando a gente tem objetivo próprio, eu sempre digo isso, se a gente tem o objetivo de fazer o bem, as pessoas do bem se aproximam da gente. Olha vocês aqui comigo. Pode falar, Kátia, acho que você ia falar. Não? Então vamos lá, vamos continuar. Ouvindo o antigo pescador de Cafarnaum, chegou quase a chorar. Com extrema dedicação, satisfez-lhe o pedido e assim foi ele conduzido ao interior, onde se acomodou entre lençóis muito alvos. Pedro fez mais. Compreendendo a profunda significação daquele desejo, trouxe ao convertido de Damasco os singelos pergaminhos que o mártir utilizava diariamente no estudo e meditação da lei, dos profetas e do evangelho. Apesar da febre, Saulo regozijou-se. Tomado de profunda comoção, nas passagens prediletas dos pergaminhos sagrados, leu o nome de Abigail, grafado diversas vezes. Ali estavam frases peculiares à dialética da noiva amada, datas que coincidiam perfeitamente com as suas revelações íntimas, quando ambos se entretinham a falar do passado no pomar de Zacarias. A palavra Corinto era repetida muitas vezes. Aqueles documentos pareciam ter uma voz. Falavam-lhe ao coração de um grande e santo amor fraternal. Ouvia-a em silêncio e guardou as conclusões avaramente. Não revelaria a ninguém suas íntimas dores. Bastavam aos outros os grandes erros da sua vida pública, os remorsos, as retificações que, apesar de verificadas em campo aberto, raros amigos conseguiam compreender. Observando-lhe a atitude de constante meditação, Pedro desdobrou-se na tarefa de assistência fraternal. Eram as palavras amigas, os comentários acerca do poder de Jesus, os caldos suculentos, as frutas substanciosas, a palavra de bom ânimo. Por tudo isso, sensibilizava-se o doente, sem saber como traduzir sua gratidão imperecível. As duas. Posso falar? Eu imagino que esses pergaminhos, esse presente que Pedro ofereceu a Paulo, deviam estar com uma energia imantada, com um magnetismo da presença de Estevão, que trouxe para Saulo não só a lembrança de Abigail, mas a presença de Abigail e de Estevão. O coração de Paulo, acho que se sentiu como que acolhido e abraçado pelos dois irmãos. E essa energia, parece-me que
que resultava, a gente vai ver na sequência, resulta no fortalecimento da alma de Paulo. Ao mesmo tempo que ele vai se fortalecendo fisicamente, acho que o seu coração vai se fortalecendo de tal forma que, da mesma forma que ele conseguiu receber essas imantações e o perdão de Estevão e Abigail, ele vai receber o perdão de Pedro e de todos os outros apóstolos com o mesmo coração aberto, com a mesma retidão de propósitos. E ele tinha um coração tão nobre que no primeiro convívio com ele, Pedro já conseguia perceber essa nobreza de intenções, essa nobreza de caráter, essa nobreza de pensamento. E em função de perceber isso, que era uma característica muito forte de Paulo, Pedro vai acolhê-lo não só por conta de perdoá-lo, mas acolhê-lo no propósito de servir. Vai unificar o seu propósito de servir ao propósito de Paulo, de alguma forma. Né? A realidade da Casa do Caminho estava diferente, a gente vai ver, mas a proposta de trabalho dos apóstolos e a proposta de trabalho que Paulo veio trazer para eles conseguiu unificar essas vidas, conseguiu trazer um propósito único para todos eles, apesar de cada um seguir um caminho diferente, mas o propósito era Jesus em todos eles. E ele fala, ele dá a entender aqui que é Jesus quem está no comando. É Jesus quem está à frente de todas as coisas. Mesmo que ele sinta essa dor desse amor que ele perdeu, essa dor de ter não podido conviver com os dois irmãos como ele gostaria, ainda em vida, ele entende que maior do que tudo isso é a convocação de Jesus. Maior que tudo isso é o trabalho para Jesus que o espera. Então, ele guarda isso como se fosse uma âncora, como se fosse um fundamento, como se fosse um alicerce para tudo que ele vai construir daqui para frente. Sônia? Eu acho maravilhoso ver o Pedro a fazer o mesmo que ele fez com o Estevão. Porque é uma repetição. Ele cuida do Estevão, ele também fez tal e qual os caldos, falar de Jesus, está a repetir com o perseguidor de Estevão o mesmo, não é? O que denota aqui como é possível às vezes a vida dar voltas. Porque a vida dá voltas quando a gente vai por um caminho melhor. E aqui temos uma boa volta. E eu concordo, nós sabemos que o nosso querido Estevão e a nossa querida Abigail também têm a missão de alguma forma de estar com o Saulo. E isso vai sendo cada vez mais presente e mais nítido ao longo do tempo. Porquê? Porque ele próprio se abriu para que essa presença pudesse fazer ainda mais sentido, porque ela estava lá, sempre. Às vezes nós é que não estamos receptivos. E é bom perceber que o Estevão e a Abigail permanecem junto a quem, de alguma forma, o caso da Abigail amava, né? Porque ela amava o nosso querido Saulo. E o caso do Estevão, ele mesmo no ato em que ele partiu para o outro lado da vida, ele entregou a irmã a Saulo, apesar de ele o ter mandado apedrejar, porque ele reconheceu nele aquilo que muitas vezes nós não conseguimos reconhecer, que ele iria ser capaz de fazer o que ele veio a fazer, desde que ele mudasse o seu caminho, o seu foco. A mudança é o foco. Se nós mudarmos o foco para o bem, nós conseguimos. É só esforçarmos por isso. E não vamos dizer, é Saulo. Lógico que Saulo teve várias vidas até chegar aqui. Não é, como nós costumamos muitas vezes falar, não é de um dia para o outro. Mas nós também. Nós andamos há muitos milénios a ser chamados ao longo do tempo. É só chegar o momento certo de nós ouvirmos, de querermos. No nosso patamar em que estamos. Nós não somos um Saulo para levar aos gentios o Evangelho, mas podemos levar o Evangelho a nós próprios
e contaminar os outros com a nossa mudança, levando a eles o Evangelho, aqueles que se cruzam connosco nas nossas vidas, os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. Então, na nossa pequena proporção, nós podemos fazer esse trabalho. Os que estão do outro lado da vida e que nos acompanham, a multidão de testemunhas que falava o nosso querido Sal nas suas cartas, não é? Então, nós podemos fazer isso na nossa pequena proporção. Entretanto, notou que Tiago, filho de Alfeu, receoso talvez dos seus antecedentes, não se dignava dirigir-lhe uma palavra. Arvorado em rígido cumpridor da lei de Moisés, dentro da igreja do caminho, era percebido de vez em quando pelo moço tarcense, qual sombra impassível a deslizar, balbuciando preces silenciosas entre os enfermos. A princípio, sentiu quando lhe doía aquele desinteresse, quanto lhe doía aquele desinteresse, mas logo considerou a necessidade de humilhar-se diante de todos. Nada fizera ainda que pudesse positivar suas novas convicções. Quando dominava no sinédrio, também não perdoava as adesões de última hora. Isso me lembra também nas casas espíritas, né? A pessoa chega, já quer sair mudando tudo, independente as pessoas, os outros nem te conhecem, não conhecem suas intenções, a sua grandeza, sei lá, um pouquinho de luz que você possa ter a mais do que o outro pode esperar de você, e a gente já chega querendo mudar tudo. E tem que existir essa humildade, né? Então, existe sempre as hierarquias, existe sempre também as pessoas que têm mais experiência, que estão mais tempo na casa, independente do cargo que ocupa, e a gente tem que exercitar a humildade. Aliás, humildade sempre, né? Em todos os momentos, humildade sempre. É difícil, às vezes, ser humilde. Eu descobri esses dias, conversando até com a minha sobrinha, a gente estava falando sobre qual é o meu maior vício que eu tenho, meu maior vício mesmo que eu tenho que corrigir. Eu falei, acho que o meu é o orgulho. Seu e de toda a população da Terra, né? Mas esse é o que mais eu preciso, porque às vezes eu ouço assim algumas pessoas falando, nossa, falando bem até de mim, né? Alguma coisa assim, eu falo, gente, mas essa pessoa não conhece a minha alma. Porque a gente ainda tem muitas falhas dentro da gente, a gente não é nada bonzinho também, a gente está caminhando, né, meninas? A gente está caminhando, vocês estão assistindo, a gente também, está todo mundo caminhando, mas estamos todo mundo cheio de defeito. Mas a pessoa que te observa tem que observar para as tuas qualidades, não os teus defeitos. É isso que a gente está a aprender. É que antigamente nós só julgávamos e olhávamos para a parte negativa. Hoje em dia o nosso objetivo é olhar para a parte positiva, que normalmente, se nós formos fazer uma balança, às vezes supera. Às vezes é o orgulho, a erva daninha, mas na maior parte das situações nós estamos a superar mais do que superávamos lá atrás. Já estamos um pouquinho diferentes. Então nós temos que ter essa consciência, mas ainda nos falta um grande percurso até chegarmos a espíritos puros. Então precisamos de ter essa humildade. Mas é bom que a pessoa reconheça as tuas qualidades, porque então, isso é bom. É isso, porque uma coisa é a gente ficar feliz pelas nossas conquistas, né? Outra coisa é a gente querer fazer conquista para ficar feliz. Conquistar por conquistar, para poder estar sempre, sabe, para ouvir elogios, né? E outra coisa é conquistar porque precisa disso, porque está feliz pela conquista, que, nossa, eu conquistei isso, que bom, eu superei. Superar as nossas dificuldades é muito bom, né? Mas colocar isso tudo como um patamar de que bom, não é assim, que bom não, eu não faço mais que minha obrigação, né? Então, logo que entrou a convalescer, já plenamente identificado com a afeição de Pedro, pediu-lhe conselhos sobre os planos que tinha em mente, encarecendo a máxima franqueza para que pudesse enfrentar a situação por mais duras que lhe fossem as circunstâncias. De minha parte, disse o apóstolo ponderadamente, não me parece razoável permaneceres em Jerusalém por enquanto neste período de renovação. Para falar com sinceridade, há que considerar teu novo estado da alma como a planta preciosa que começa a germinar. É necessário dar liberdade ao germe divino da fé. Na hipótese de tua permanência aqui, encontrarias diariamente, de um lado, os sacerdotes intransigentes em guerra contra o teu coração, e, de outro, as pessoas incompreensíveis que falam das extremas dificuldades do perdão
embora conheçam de sobra as lições do mestre nesse sentido. Não deves ignorar que a perseguição aos simpatizantes do caminho deixou traços muito profundos na alma popular. Não raro aqui chegam pessoas mutiladas que amaldiçoam o movimento. Isso, para nós, Saulo, está no passado que jamais voltará. Contudo, essas criaturas não o poderão compreender assim, de pronto. Em Jerusalém estarias mal colocado. O germe de tuas novas convicções encontrariam 1000 elementos hostis e talvez ficasses à mercê da exasperação. É interessante a compreensão de que, apesar de eles terem conseguido, os apóstolos, aceitá-lo, né, junto a eles têm consciência que uma parte dos cristãos ainda não consegue vivenciar o perdão pleno. E como tal, como muitos deles sofreram coisas muito complicadas, seria muito difícil para eles encontrar-se com Saulo e reconhecer que ele tinha se transformado. Então, eles estão a aconselhá-lo corretamente, não só falando dos seus colegas do Sinédrio, não é? Mas também a ter essa consciência. Muitas vezes nós ainda não conseguimos perdoar como gostaríamos, ainda temos dificuldades em fazer isso. E então temos que ter essa compreensão de que também precisamos do nosso tempo para nos perdoarmos a nós próprios, porque muitas vezes o problema também está em nós, de não nos conseguimos perdoarmos porque ainda fazemos aquilo que não gostaríamos de fazer, como dizia o nosso querido Saulo, numa das suas cartas, mas ter consciência de que, apesar disso, nós já sabemos que não é o certo e lutarmos para conseguirmos perdoar verdadeiramente. O que é perdoar? Perdoar é, no fundo, não desejar mal ao próximo. É não fazer-lhe o bem se ele precisar que a gente lhe faça o bem, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Só que ainda estamos com dificuldades de fazer isso. Então talvez seja necessário que nós esperemos o tempo para conseguirmos fazer essa harmonização com os outros, mas começando a pouco e pouco a fazê-lo, não é? Fazendo a nossa parte, esforçando-nos paulatinamente. E depois, nós sabemos que os nossos irmãos fariseus não estavam ainda prontos para perceber a transformação do Saulo, como ele não teve lá atrás, não é? Então, eles também precisam do seu tempo. A seu tempo, eles próprios também serão chamados pelo Cristo e também eles próprios seguirão o Cristo. Porque não há... Uma coisa é certa, como nos disse o nosso amigo Jesus, nosso mestre. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá do rebanho dele. Então, nenhum de nós está perdido. Seja qual seja o nosso ponto de partida, todos nós um dia vamos conhecer como pastor. Eu acho interessante essa fala do Pedro, porque ele traz a nova postura do Saulo como se fosse um germe acabado de brotar da semente, que merece cuidado, que precisa de cuidado e proteção para poder crescer e virar uma árvore. E essa convivência o tempo todo a fatigar esse germenzinho, a embrutecer esse germenzinho, vai fazer com que ele perca a sua força no crescimento, vai fazer com que ele não germine adequadamente, com que ele não cresça adequadamente. Então, é muito importante esse cuidado com a nossa fé, como ele coloca, a fé do Paulo está começando a se formar, está germinando, porque muito ele vai ter que provar essa fé ainda. E aí, a proteção que ele daria para essa condição ainda incipiente do Paulo no cristianismo, é ele estar longe daqueles que o instigam, daqueles que o querem mal, daqueles que o fazem mal. Passando um pouco esse entendimento para a nossa vida, muitas vezes a gente acaba se afastando, a vida acaba afastando algumas pessoas que caminharam até um tanto conosco, afastando por conta até dessa proteção à nossa fé incipiente, que os nossos protetores, os nossos mentores acabam tendo essa iniciativa de fazer com que a gente seja protegido de circunstâncias adversas que iriam
provavelmente dificultar o nosso acesso à evolução espiritual. Então, muitas vezes, a gente fica sem entender por que algumas coisas acontecem, ou a gente toma algumas decisões de distanciamento protetivo em diversas situações da nossa vida, diversas, muitas. Mas esse distanciamento protetivo tem lá a sua razão de ser na espiritualidade. E muitas vezes, quando a gente está mais forte, está fortalecido, quando nós estamos prontos para segurar o rojão dessa presença ou dessa situação que nos fustiga, a gente acaba reencontrando essas pessoas até num propósito maior de testar, de provar a nossa fé. Então, é sempre importante pensarmos que a espiritualidade cuida da gente de tal forma que nada acontece como um acaso da vida, sem nenhum motivo que tenha raízes na espiritualidade. A maioria das coisas que nos acontece tem a sua raiz na espiritualidade, está vinculada a projetos e planos na espiritualidade, e cabe a nós reagirmos diante dessas situações de forma condizente com esse crescimento espiritual a que nos propomos ter. Então, Paulo acaba aceitando essa proposta de Pedro em função até de reconhecer que ele precisa de um campo fértil para fazer com que a sua fé germine. Né? E aí a história toda vai se desenrolar nessa busca de Paulo de se fortalecer e principalmente de testemunhar tudo aquilo que ele já aprendeu. Está sem som, minha querida. Ouviu as advertências, ralado de angústia, sem protestar. O apóstolo tinha razão. Em toda a cidade encontraria críticas soezes e destruidoras. Voltarei a Tarso, disse com humildade. É possível que meu velho pai compreenda a situação e ajude meus passos. Sei que Jesus abençoará meus esforços. Se é preciso recomeçar a existência, recomeçá-la-ei no lar de onde provim. Simão. Queria falar uma coisa aqui. Sem spoiler. Sem spoiler. Já dei algum, né? Pode ir, continuar, mas sem spoiler. Ai, desculpa, amiga. Eu queria falar uma coisa aqui. Paulo pensa em voltar ao convívio do velho pai. Vejam que, mal ou bem, como a família fala mais alto no nosso coração. É o porto seguro, né? Mal ou bem, mesmo que a gente tenha divergências e disputas, é a nossa referência. Imaginem que mesmo ele tendo um pai austero como teve a sua vida inteira, ele se volta para o amor paterno. Ele entende o amor paterno como uma tábua de salvação nesse momento. E eu não vou dar spoiler, tá? Sem dar spoiler, senão eu vou levar bronca. Mas eu queria só salientar a importância da família na nossa vida. É claro que a gente vai ver daqui a pouco que nem tudo são flores, mas o nosso primeiro movimento é retorno à família de origem. Do mesmo jeito que a gente tem o impulso de voltar para Deus, de voltar ao Criador no processo da nossa evolução espiritual. É voltar ao ponto de partida, né? O ponto de partida dele foi em Tarso, foi com a família dele, e voltar ao ponto de partida. Ele já sabe que a mãe partiu, né? Que a irmã já não está, o único que ainda está lá é o pai. Portanto, é a quem ele poderá recorrer em Tarso. Nós sabemos isso, que lemos isso há pouco tempo. Nós precisamos também de pensar de outra maneira, que é, nós todos, de alguma forma, temos raízes, né? E as nossas raízes é a humanidade inteira. E estamos a aprender isso, a aprender que as nossas raízes são a humanidade inteira. Às vezes nós não temos pais nem mães para voltar, que já partiram. O caso, por exemplo, da mãe de Saulo, ela já partiu.
mas temos sempre a possibilidade de voltar para alguém que encontramos pelo caminho e que se torna nosso irmão. Que é aquilo que a Eurídice falava há pouco, de que a gente, nas nossas dificuldades, desde que a gente esteja disponível, vai sempre aparecer alguém para nos amparar. O Sirineu do nosso querido Cristo, que apareceu no caminho para levar com ele a cruz parte do caminho. Há sempre um Sirineu nas nossas vidas. Então, mesmo que a gente se sinta só, o nosso Sirineu é o nosso anjo da guarda. Essa é uma certeza, está connosco, além de Deus, né? E de Jesus. Então, nós temos sempre alguém. Por mais que nos possa parecer que não, há sempre alguém. Nem que não seja o nosso anjo da guarda, ele está lá. Porque ele tem essa missão, cuidar de nós. E com todo o amor ele cuida de nós. Simão contemplou com ternura, admirado daquela transformação espiritual. Diariamente, ambos reatavam as palestras amistosas. O convertido de Damasco, inteligência fulgurante, revelava curiosidade insaciável a respeito da personalidade do Cristo, dos seus mínimos feitos e mais sutis ensinamentos. Outras vezes, solicitava ao ex-pescador todos os informes possíveis sobre Estevão, regozijando-se com as lembranças de Abigail, embora guardasse avaramente os pormenores do seu romance da mocidade, inteirou-se, então, dos pesados trabalhos do pregador do Evangelho, quando no cativeiro, da sua dedicação ao patrício de nome Sérgio Paulo, da fuga em miserável estado de saúde no porto palestinense, do ingresso na Igreja do Caminho como indigente, das primeiras noções do Evangelho e, consequentemente, iluminação em Cristo Jesus. Encantava-se ouvindo as narrativas simples e amorosas de Pedro, que revelava sua veneração ao mártir, evitando melindrá-lo na sua condição de verdugo repeso. A gente vai ter que parar aqui, né? E podem fazer os comentários de vocês. E já que eu tenho mensagens. Kátia. Pode falar, Saninha. Eu acho interessante, não é? Ele está a conhecer a história de Estevão. Ele já sabia parte da história de Estevão, né? Porque foi a Abigail que a contou, até o momento em que a Abigail deixou de ver o irmão, e ele está agora a perceber o que aconteceu com Estevão pós ele ter sido preso. Então é interessante nós compreendermos como é maravilhoso a possibilidade de ele saber, no fundo, quem foi a pessoa que ele perseguiu. Ele está num momento muito importante, que é o momento de aceitar que, apesar de ter perseguido, é possível amar a quem ele fez mal e que esse alguém também o pode amar. Então é muito bom, porque isto é exatamente o que nos propõe a reencarnação. É a gente voltar a se encontrar com os nossos afetos e torná-los novamente afetos. Eu acho interessante que ele continua sobre os auspícios desse magnetismo, né? Como se a cama que o Estevão usou estivesse trazendo para ele, como se ele buscasse absorver a força espiritual de Estevão, como se ele buscasse entrar em conexão com a energia de Estevão. E acho que isso vai dar para ele um rumo tão forte na vida dele que vai facilitar todo o processo de desenvolvimento da tarefa que ele assumiu diante de Jesus. Ele toma isso mesmo, como eu falei lá atrás, como um alicerce para todo o trabalho que ele se propõe a fazer. E Pedro dando esse suporte, né? Com toda a amorosidade que lhe era peculiar. Exato. Olha, é um estudo maravilhoso mesmo. A gente aprende em cada detalhe, cada momento de transformação. E o que é gostoso, assim, a gente entender esses dois lados, né? O lado do agressor, o lado do agredido, como se dá esse perdão, essa união. Não é um esquecimento, né? O Pedro não esqueceu o que Saulo fez. Ninguém ali esqueceu o que Saulo fez, mas abriu a porta do coração para dar essa nova oportunidade para Saulo, porque percebeu que valia a pena. Também tem aquela coisa, vou dar oportunidade, se a pessoa se vê que não vale a pena, também não dá oportunidade, não vai colocar assim risco diante disso. Mas se você percebe que vale a pena tentar, por que não, né? Quando a gente está conectado, as intuições vêm logo, né, na nossa mente, né?
E eu acho que essa é a benção desse livro. Então, assim, eu agradeço muito a vocês, meninas. Eu quero até dar um recado que quem está dando aqui já é antecipando aqui. A Sônia não vai entender, mas a Kátia vai entender. O nosso Sandro José Pinheiro está dando boa tarde, feliz Dia das Mães. Sim, eu sei que vocês fazem o Dia das Mães no segundo. Nós é no primeiro, vocês é no segundo domingo. Isso, Portugal comemorou a semana passada e amanhã comemoremos o nosso. Então, Kátia, feliz Dia das Mães, e todas vocês mães que estão nos assistindo, um feliz dia, inclusive a nossa mãe Maria, tá bom? Obrigada, viu, Sandro, pela lembrança. Sandro, daqui a pouco vai ter o programa também aqui, né, Sandro, do Evangelho. Então, assim, é muito bom a gente estar nesse momento de aprendizado, né, de compreensão, de ver que a gente, todo mundo tem direito a falhar, né? Mas todo mundo tem o dever de corrigir as suas próprias falhas. E a gente ter essas pessoas que estão do nosso lado, nos orientando, que é o que Pedro está fazendo, ele está mostrando para Saulo esse novo caminho, né? E dando para ele, primeiro já ter a oportunidade da dúvida, e depois que resolveu o problema da dúvida, abre os braços para ele, o acolhe como um grande amigo, né? Sem cobranças, sem indiretas, não, ele já ali eles estão olhando para frente, e o que está sendo visto para trás é aquilo que vai construir para frente, que são as belas lembranças de Estevão, que foi quem? Exatamente o primeiro mártir que mudou toda essa história. Aliás, que nos trouxe esse livro, né? Se não fosse com a conduta de Estevão, a gente não teria esse Saulo Paulo, né? Então, é uma delícia mesmo ler esse livro, é uma delícia estudar esse livro junto com vocês e aprender em cada parágrafo. Por isso que a gente faz, a gente para parágrafo por parágrafo, se for necessário, para que a gente traga essa visão que complementa esse estudo maravilhoso aqui do livro. Então, muito obrigada, meninas, por essa oportunidade. E agora vou dar os nossos recadinhos. Obrigada a vocês que estão nos acompanhando. E já vou dar os recadinhos da semana. Então, nós temos aqui, terça-feira que vem, nós vamos ter o estudo das epístolas. Então, deixa eu ver, lembrar o nome, a Maria Clara, que fez um monte de perguntas sobre as epístolas. Maria Clara, vem acompanhar esse estudo com a gente, tá? Nós estamos falando sobre a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, né, Kátia? Que a gente já está aqui falando sobre amor. Ai, que beleza! E tem aqui a nossa doce Kátia Boilone, Sandra Boara e Luísa Assunção. A Sonja já não está mais conosco, eu vou alterar o cartaz. E eu e a Sônia aqui fazemos parte aí desse processo com essas meninas para poder assistir de camarote. Elas merecem. Podem assistir pelo YouTube ou pelo Facebook, né, mesmo canal, como eu disse no começo, YouTube Estação da Luz Tracinho Tavares, Facebook Web Rádio Estacão da Luz RN, tá? Nessa quarta-feira, né, um dia depois das epístolas, nós temos o Evangelho por Emmanuel. Eu e a Sônia estaremos apresentando sobre o nosso estudo é sobre a religião dos espíritos, o livro Religião dos Espíritos, e o tema é o homem inteligente. Vamos ver quem é o homem inteligente. E temos, o horário é 18h05 Brasil e 21h05 Portugal. É isso, Sônia? 22h05. 22h05 Portugal. E temos também, isso na quarta. Aí na quinta, olha, Kátia, a Kátia ficou boa e o que ela faz? Dá-lhe trabalho. A Kátia está querendo acelerar a subida dela nos degraus para os mundos felizes. Ela se associou a essas doces, Sandra e Sonja, para fazerem esse estudo aprofundado do Livro dos Espíritos. Gente, não tem como não ler, mesmo que não é espírita, tem que acompanhar esse estudo, entender o que é isso, mesmo que não acredite, tá bom? Porque mesmo que não é espírita, que não acredite, com certeza em algum momento já passou por alguma situação dessa. E o convidado delas nessa quinta-feira vai ser o Luiz Armando. Gente, então é um programa imperdível. Nenhum programa da Web Rádio Estação da Luz é perdível. Então aproveitem este aqui que só tem fera nesse estudo. E no sábado que vem a gente vai continuar com o livro Paulo Estevam, no mesmo horário, 16 horas Brasil, 20 horas Portugal, também com outra fera, que é a nossa Renata Gonçalves, dando a continuidade aqui nesse estudo maravilhoso, trazendo essa poesia dessa grande psicóloga chamada Renata Gonçalves, que acompanha a gente aqui na melhor interpretação desse livro
que nós estamos estudando. E também contaremos com quem? Com a presença de vocês, junto conosco, com as perguntas que forem necessárias, mas estejam conosco aqui, participando. É uma honra recebê-los, é uma honra poder estar na casa de vocês, falando sobre temas tão maravilhosos, tá? E só posso agradecer a vocês, a essas meninas maravilhosas e a Web Rádio Estação da Luz. Meninas, já deram tchau de vocês? Não. Pode falar. Até para a semana. Até para a semana. Kátia. Tchau, gente. Muito obrigada. Um beijo carinhoso. Estou muito feliz de novamente poder estar com vocês. E até terça-feira, se Deus quiser. Um beijo para todo mundo que nos assistiu. Isso. E, Sandro, realmente, Estação da Luz é luz para as almas. Para nessa estação, pega o trem, vai, meu filho. Não fica só parado na estação, não. Segue o trem. Vamos seguir. O que não falta aqui é maquinista, tá, gente? Vamos pegar carona aqui nesse processo. E muito obrigada a todos vocês. Vou fazer a nossa oraçãozinha de encerramento para poder ter certeza que essa energia maravilhosa vai estar no nosso lar, nos iluminando. Então, Mestre Jesus, a gente agradece pela luz desse teu evangelho, que brilhou ainda mais nos nossos corações hoje, pelos exemplos de Paulo de Tarso. Que esse testemunho de Paulo e de Estevão nos inspire a nossa conduta moral, a nossa mansidão, aprendermos com Pedro esse perdão incondicional e a fidelidade do bem, que essa transformação de Paulo, né, que se inicia, também nos ensine que nunca é tarde para recomeçar e que a tua misericórdia, Jesus, nos alcança sempre, nos ampara, está sempre ao nosso lado. Obrigada, Mestre Jesus, obrigada todos que estiveram conosco nesse estudo, que a paz e a luz de Deus acompanhe o caminho de cada uma dessas pessoas, entre em cada lar, trazendo harmonia, trazendo os lares dos nossos próprios corações mais consciência, mais fraternidade e mais Jesus. Então, que possamos, esta semana, estar verdadeiramente com Jesus em cada momento da nossa vida, olhando para o próximo, auxiliando o próximo e amando a nós mesmos para amarmos ainda mais o próximo. Que assim seja e até a semana que vem. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.